passar aqui para o primeiro tópico, né? Que é. Vou botar aqui, peraí. Oxe, desgraça, tá fazendo. Vamos lá, deixa eu botar aqui. Primeiro tópico vai ser falar sobre o genocídio e o que está acontecendo ali. É o primeiro tópico que a gente vai falar. Então, o professor vai falar sobre esse primeiro tópico aí. Pode começar, professor. Então, Gafanhoto, a gente falar sobre o genocídio, o que que é um genocídio, né? A gente fala muito essa palavra, né? O genocídio é quando você tem uma tentativa, uma intenção de matar, de eliminar um povo, ou parte dele na sua totalidade, ou parte dele, né? Em que você fica declarada a intenção de eliminar esse povo. Então, ao longo da história, a gente teve vários genocídios, né? Em 1915, por exemplo, teve um genocídio contra o povo armênio, né? Na Segunda Guerra Mundial teve um genocídio perpetrado pelos nazistas contra judeus, ciganos, né? E outros. E ao longo da história, em Ruanda, em 94, você teve um genocídio. Então, o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza, na Palestina, né? A faixa de Gaza é um pedaço de terra muito pequeno, muito pequeno. Se vocês olharem assim no mapa, é um pedacinho muito pequeno. E a faixa de Gaza faz parte de um território que é a Palestina. O que que é onde que é esse território, assim, historicamente? O que que ele, né, representa? E a região que fica entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, no chamado Oriente Médio, você vê, né, Gafão? A gente já fala Oriente Médio, já vem a pergunta, médio em relação ao quê, né? Quer dizer, são os colonizadores que dão o nome da parada e a gente continua repetindo, né, décadas, séculos, organiza o nosso pensamento a partir do nome que a galera dá, né? Então, assim, médio em relação à Europa, né? Então, assim, a gente fala Oriente Médio, então até os nomes que a gente dá para as coisas já tem a ver. Então, esse pedaço de terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, há cerca de 4.000 anos já é chamado de Palestina. A questão que acontece hoje, esse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, ele é parte de uma história muito mais recente. Recente que eu digo, ela vem de mais ou menos do fim do século XIX, 1895, 1890 e pouco, para cá, para quem está ouvindo, assistindo a gente, que é quando começa a se organizar um movimento dentro do judaísmo, um movimento nacionalista, com uma ideia de uma supremacia racial. O que que é isso? Ou seja, um movimento que queria encontrar uma solução para um problema causado pelos europeus. O que que os europeus estavam fazendo? Perseguindo judeus. Perseguindo judeus. O problema da perseguição aos judeus é um problema sério da Europa há bastante tempo. Por que que eu falo da Europa, Gafan? Porque se você olhar nos países árabes, na própria Palestina, no Iraque, no Marrocos, você tem uma presença de judeus há muito tempo convivendo. Judeus, muçulmanos, árabes, judeus, né? Então, assim, não era uma questão. Na Europa, com as perseguições, uma parte dos judeus europeus, no fim do século XIX, decidem criar um movimento baseado nessa ideologia chamada sionismo, né? O que que é o sionismo, então? Ele é um movimento nacionalista judaico baseado, só que ele tem uma questão, que é o seguinte: é uma terra para um povo, ou seja, é um movimento de uma supremacia judaica a gente fala, né, etno-nacional, quer dizer, naquela terra que historicamente era uma terra que eu costumo dizer, Gafanhoto, que a Palestina era uma grande encruzilhada. Acho que a melhor palavra para descrever historicamente o que é o território da Palestina é uma encruza. E você está ligado que a encruzilhada ela é rica, ela é potente, ela tem força. Então, ali, por que que eu falo que é uma encruzilhada? Porque ali você tinha pessoas de várias etnias, de várias religiões, de várias culturas, de várias línguas, historicamente. O movimento sionista, na virada do século XIX para o século XX, começa a desenhar esse projeto de uma ocupação na pegada colonial, como os países europeus vinham fazendo naquele momento, né? Os movimentos coloniais de ocupar de levar, só que baseado numa ideia de transferência de população, ou seja, tirar a população indígena daquele território, a população nativa. Quem são os palestinos? O palestino é a população nativa desse território que se chama Palestina. Então tem palestino ateu, tem palestino cristão, tem palestino muçulmano, tem palestino judeu,
tem palestino que, né, fala árabe, tem palestino que fala... Então tem palestino armênio, tem vários que moravam nesse território chamado Palestina. O que acontece para encurtar a história? Porque isso hoje as pessoas acham essa história fácil na internet, mas para a gente encurtar a história, quer dizer, falar do genocídio é falar da história desse projeto colonial. Então, de cara, é dizer o seguinte: não se trata de uma guerra. A gente ouve o tempo inteiro na televisão, você liga a televisão e fala, tem uma guerra acontecendo, a guerra Israel-Palestina, a guerra... Não tem guerra. Guerra é quando você tem dois estados, dois países, dois estados, com seus armamentos, que vão entrar em conflito, em confronto entre si. Quando você tem um movimento colonial que vai para um território com o objetivo de expulsar as pessoas que moram lá, tomar as terras, ocupar as casas, apagar a língua, apagar a cultura, apagar a memória, apagar os arquivos, isso não é guerra. Isso é um movimento de ocupação colonial. Esse tipo de colonização que os sionistas sonharam, desenharam e executaram, estão executando para a Palestina, é um tipo de colonização, de colonialismo que chama de povoamento. Por quê? Porque eu preciso transportar uma terra que não é nativa daquele lugar para tomar o lugar do povo que mora lá. Isso não depende, percebe que eu não falei nada de religião. Então, essa parada não tem a ver, não é um confronto religioso, nunca foi um confronto religioso, e não é uma guerra. Então, começo dizendo aquilo que não é, para a gente chegar. E aí, a história, então, do que está acontecendo hoje, a gente, muitas vezes as pessoas olham e falam, começou esse genocídio com o 7 de outubro, quando o ataque do Hamas em Israel, né, matou várias pessoas, matou muitas pessoas, algumas pessoas, muitas foram sequestradas, né, muitas ainda estão ainda com o Hamas na faixa de Gaza, mas se você recorta a história, é aquela coisa, por onde você quer começar a contar uma história? Você que recebe várias pessoas aqui, entrevista e é um comunicador, você sabe melhor que ninguém. Toda história depende de por onde você quer começar a contar. A história do Brasil é a mesma coisa. Se você quiser saber por onde você quer começar a contar a história do Brasil. Segundo, você quer contar essa história pelo olhar de quem? Você quer contar essa história pelo olhar de quem? Você pode sempre contar uma história pelo olhar dos poderosos, você pode sempre contar uma história pelo olhar do ocupante, do colonizador, ou você pode contar a história pelo olhar do ocupado, daquele que foi expulso, daquele que foi... Então, eu acho que é mais, assim, eu acho que é importante a gente contar a história pelo olhar desse povo nativo que são os palestinos, né? E é uma história de ocupação colonial. Massa. A galera